E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Givan Rocha e olha só, hoje em PC Gamer com Ryzen 7 5700G. Pode ser também um PC aí para você trabalhar com aplicações profissionais, com design, arquitetura, motion. Depois a gente vai ter tabelinha de preço, eu vou comentar um pouquinho sobre cada peça, dar algumas opções também sobre cada um dos itens aqui que a gente vai ver, para no final você ter um PC bem legal aí com seu Ryzen 7 5700G. Mas antes, como é de praxe aqui, já vou pedir para você deixar aquele like. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, porque aqui tem sempre conteúdo sobre configurações, montagem de computadores e outras coisas que podem interessar bastante você. E clica no sininho também para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Então bora para dentro da tela, vamos dar uma olhada no que eu separei aqui para vocês. Então vamos lá. Detalhe legal dessa configuração aqui é que no final ela vai ter um preço bem bacana, cara, porque eu separei algumas peças aqui que tem ótimo custo-benefício e são peças muito boas. Então não são as mais baratinhas, mas são peças aí que talvez por não terem uma marca aí tão conhecida, são peças muito boas com preços muito bons, né? Isso para algumas coisas, né? Outras coisas são bastante conhecidas aí. A gente vai dar uma olhada em tudo isso daqui agora. Bom, para começar, seguinte, vamos dar uma repassada no que é o Ryzen 7 5700G. Por que esse processador é tão monstruoso e por que vale tão a pena você comprar um processador desse para usar sem placa de vídeo, né? Depois você pode adicionar uma placa de vídeo, posso até fazer um conteúdo depois sobre isso daqui, quais placas de vídeo combinam melhor com esse processador, mas hoje vamos dar uma olhada aqui no seguinte. Processador de 8 núcleos com 16 threads, com frequência máxima de 4.6. Então a gente está falando aqui de um octa-core com gráfico integrado, com frequência alta, com 16 threads, processador da linha 5000 Ryzen Zen 3 e a bordo dele a gente encontra uma Vega 8. Diferente da Vega 7 que a gente encontra no 5600G, aqui a gente tem uma Vega 8 ainda mais forte, né, com frequência gráfica de 2000 MHz. TDP desse processador, 65 watts, significa que não é desses processadores que esquentam muito, né? A galera fala muito aí de Xeon, fala muito aí de alguns processadores Intel que tem TDPs altos, né, que costumam esquentar bastante. Dá bastante trabalho para resfriar, não é o que acontece aqui com esse processador. Processador bastante forte, bastante poderoso, com TDP relativamente baixo, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui um Ryzen 7 5800X, a gente vai encontrar um TDP acima de 100, né? Tem um TDP maior, processador que esquenta mais, mas não é o caso aqui, né? Um processador aí que vai trabalhar numa temperatura legal e que para resfriar aí, né, com um sistema ok de resfriamento aqui, você vai conseguir manter ele numa temperatura bastante segura aqui para operar. Lançado em abril de 2021, então relativamente é um processador recente ainda, 7 nanômetros, então a gente tem aqui tudo a favor para ser realmente um excelente processador. Essa Vega 8 a bordo de um octa-core como esse vai ter um desempenho gráfico muito bom. E se você ainda aumentar a VRAM, colocar mais memória, você realmente vai ter um desempenho gráfico aqui bem legal, que vai suportar muito bem até você sentir a necessidade ou poder adicionar uma placa de vídeo, né? Muitas vezes tem muita gente que começa com um processador desse daqui, dependendo do que faz, dependendo do que joga, para por aqui, não coloca placa de vídeo, aqui tá legal, né? Fica por aqui mesmo, o que é uma excelente economia, né? Que se você for colocar uma placa de vídeo que vai fazer uma diferença considerável em relação a esse gráfico integrado aqui, a gente tá falando de placas de vídeo que custam a partir de R$ 1.500, né? Abaixo disso você vai ter um ganho, em alguns processos, mas o que você vai ter ganho em FPS talvez não seja algo tão superior ao que você tenha ao gráfico integrado desse processador aqui. Cache L3 de 16 MB, o que é bastante interessante para futuramente lidar com algumas placas de vídeo mais fortes, né? Você pode colocar uma linha RTX aqui 3080, 3090 aqui, tranquilo com um processador desse, que ele vai empurrar numa boa, né? Você vai conseguir jogar aí o 100% dessa GPU com esse processador aqui. E essa daqui é uma das poucas diferenças que a gente vai encontrar em relação, por exemplo, a um Ryzen 7 5700X, que não tem gráficos integrados, né? Vai ter o dobro desse cache aqui, por isso tem mais desempenho aí, consegue lidar com placas de vídeo até mais fortes do que o 5700G consegue, mas cara, aqui para você usar uma 3090, uma 4070 aqui, você vai conseguir empurrar com esse processador aqui tranquilo, o que já é bastante positivo, já é bem legal para você usar com um processador desse daqui. DDR4, 2 canais de memória para você trabalhar em dual channel aí, independente da sua placa-mãe ter 2 ou 4 slots, né? Você pode preencher todos, mas você vai trabalhar aí com 2 canais de memória, que já é bastante positivo. Dual channel já dá um bom desempenho para memória, boa velocidade aí para o seu PC. PCI Express 3.0, uma pena não ser 4.0, pelo menos o 5700G ele deveria ser 4.0, mas é 3.0, mas isso não quer dizer que você vai perder nada, né? Você não está perdendo aqui por ser 3.0 ou 4.0. Nesse caso aqui você não vai estar tendo nenhuma perda, principalmente se você usar o gráfico integrado, né? Ele vai ter alguma diferença no 4.0 com algumas placas de vídeo, com algumas coisas, alguns detalhes pequenos. Isso ainda não está sendo tão explorado a ponto
ponto disso ser um diferencial tão grande. Solução térmica que acompanha ele, a Wraith Stealth original, né, a Cooler Box original da AMD, que eu acho particularmente para esse processador já um pouco fraquinha, né? Vou recomendar uma coisa melhor aqui para vocês no decorrer do vídeo, mas com isso a gente fecha, né, essa breve apresentação aqui desse monstrão aqui, né, do Ryzen 7 5700G, que realmente é um baita processador. Quanto ele tá custando hoje? Tá custando aqui, ó, atualmente aqui encontrei uma das melhores ofertas na Amazon, valor dele R$ 1.356,72, parcelado ou à vista é o mesmo valor, tá? Em alguns sites você vai encontrar um valor até maior e parcelado maior ainda, né? Então vale a pena conferir essa oferta aqui da Amazon, que realmente no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui é uma das melhores ofertas que eu encontrei aqui para mostrar para vocês. Então vamos começar a nossa configuração aqui olhando placa-mãe. Placa-mãe eu vou dar algumas alternativas, eu já fiz um vídeo anteriormente aqui falando só sobre placas-mães para usar com Ryzen 7 5700G. Eu vou dar uma passada aqui mais rápida, tá? B550M Aorus Elite, sem dúvida, uma das melhores placas-mães que a gente tem com chipset B550. Essa aqui aparecendo com preço excelente para o que é essa placa-mãe aqui, R$ 874 reais, e eu já acho particularmente que para usar um Ryzen 7 5700G já vale a pena você pensar em B550, B450, talvez A520, eu vou mostrar uma opção aqui, mas vamos focar mais em B450 e B550, né? Pensando no que é esse processador aí, enquanto você pode obter de voltagem, né, de performance, de energia, de temperatura com essa placa-mãe aqui, de desempenho, realmente vale a pena a gente pensar em B550 e em B450. São chipsets melhores e normalmente, né, não em todos os casos, normalmente estão aí a bordo de placas-mães melhor construídas com melhores componentes. Vou deixar os links de todas essas peças na descrição aqui desse vídeo. Clica aí no mostrar mais, que vai abrir tudo aí, você vai conseguir ver todos os links. Clicar, saber um pouquinho mais, quem sabe já comprar suas peças aí para começar a sua configuração com o Ryzen 7 5700G. Essa daqui, realmente, de todos que eu vou mostrar aqui, é a que eu acredito que está com a melhor relação custo-benefício, né? Mas se você quiser uma placa ainda um pouquinho melhor, pensando em overclock, pensando em colocar placas de vídeo mais fortes futuramente, explorar um pouco mais a sua placa-mãe, aí você pode ir para uma TUF Game B550M Plus, que é uma placa sensacional. DRMOS aqui no VRM, placa-mãe excelente aqui com todas as conexões que você vai precisar, PCI Express reforçado aqui, dissipador aqui de SSD, né, 4 slots de memória, todas as conexões aqui que você vai precisar para ligar bons gabinetes, inclusive aí se você é da turma aí do LED, né, gosta de ter um RGB legal aí, um RGB endereçável, além do AuraSync ser um software bem legal, né, você tem todas essas possibilidades aqui com todas as conexões de RGB 5V aqui nessa placa também. Essa placa tem uma dissipação de VRM aqui de calor melhor, né? Inclusive aqui com dissipadores na parte aqui que fica mais a cargo aqui do gráfico integrado do processador. Então tem algumas vantagens aí de construção que tornam essa placa um pouco melhor que a placa da Aorus, né, da Gigabyte, que é uma placa excelente, sem dúvida também, né, se você fizer a opção por uma placa dessa daqui, você tá com uma excelente placa-mãe também. Nesses dois modelos B550, a gente tem a vantagem de ter aqui o Key Flash Plus e o BIOS Flashback, né, que são os dois sistemas aí de atualização, para você fazer a atualização de BIOS com pendrive, então que você não fica refém, né, se sua placa-mãe chegar com uma versão de BIOS mais antiga que não é compatível com o processador, de precisar ir ao técnico, né, de ter um processador mais antigo para fazer o processo de uma forma um pouco mais trabalhosa. Acredito que a BIOS aqui já vem atualizada, mas caso você queira atualizar, deixar uma BIOS ainda mais recente, é muito simples de fazer isso, né? Tem até vídeo aqui no canal que eu mostro como faz isso nessa placa-mãe aqui da ASUS, e aí com o pendrive você mesmo faz aí em 10 minutos, você deixa sua BIOS atualizada. B450 eu vou deixar só uma opção aqui, mas de excelente custo-benefício, que é a Gigabyte Game. Essa placa-mãe bem legal, tem PCI Express reforçado aqui para você colocar a placa de vídeo pesada aqui futuramente, se você quiser, para ele suportar bem, né? Para não forçar ali o PCI Express. 2 slots, mas se você já começar, por exemplo, com 32 GB de memória, por um bom tempo, talvez você não pense em trocar memórias, então tá mais do que suficiente aí para você trabalhar com seu Dual Channel. Dissipador aqui nos VRMs, um VRM já capaz de suportar muito bem aí o seu Ryzen 7 5700G. E se você não pensa em overclock, né, se você quer economizar um pouquinho em placa-mãe, mas ainda assim quer uma boa placa-mãe, tem aqui uma opção muito boa, que é uma ASUS TUF Game A520 Plus 2, ou seja, é uma TUF, só que
com A520, um chipset mais simples, mas ainda tem toda, né, herda toda a construção TUF aqui com dissipador, com bons componentes, com PCI Express reforçado, dissipador aqui de chipset, 4 slots de memória para você trabalhar até com 4 módulos aqui, tem todas as conexões 5 volts a RGB também para você trabalhar com seus LEDs aí, com o que você quiser. Ela tem uma série de conexões aqui para você ligar vários tipos de monitores aqui, ó, até VGA, DisplayPort, HDMI, poderia ter um DVI no lugar desse VGA, mas beleza, tá valendo. Tem aqui as conexões USB 3.0 ou 3.1, como a galera tá chamando agora aí, 2.0 também, tem aqui as tradicionais entradas aqui de áudio, né, e tem também aqui o botãozinho para você fazer atualização de BIOS através do BIOS Flashback, para você fazer isso com o pendrive, assim como você faria numa B550. Então é um grande diferencial dessa placa-mãe aqui, é ter esse recurso aqui de atualização de BIOS, o que é muito difícil de você encontrar em um modelo de A520, né? Gigabyte tem um modelo também, a DS3H, que tem esse recurso aqui, mas essa placa aqui é uma placa melhor, mais bem construída, com melhores componentes. Se você está pensando em economizar um pouquinho em placa-mãe, mas sem abrir mão de qualidade, essa daqui é uma excelente opção também, vou deixar ela aqui como opção para você. Fechou placa-mãe, vamos para memória. Memória, eu separei aqui uma memória de 16 GB da Kingston, de 3.200 MHz, mas aqui no caso estou recomendando que você compre duas, né? Você vai gastar aí cerca de R$430 em um par de 16 GB de memória. Então você vai ter 32 GB de memória aqui nessa sugestão a 3.200 MHz, né? Vai ficar bem alinhadinho ali o controlador de memória do processador, já vai ser uma frequência, uma velocidade bem legal de memória, numa memória de bastante qualidade, que são as memórias da Kingston. Memória visualmente mais simples, porque não tem RGB, né? Mas aqui eu tô focando mais na performance, então nesse caso aqui a gente não vai ter um RGB nessa memória, justamente para a gente diminuir o custo e manter a performance e manter uma memória de qualidade, né? Com boa velocidade, com boa frequência e com bons times, né? Que essa memória acaba tendo bons times aqui. Para uma memória de 3.200 MHz de 16 GB, é uma memória realmente bastante interessante para fazer parte dessa configuração. SSD do tipo NVMe de 1TB, 512, eu já acredito que seja um pouco pequeno, né? Dependendo aí dos jogos que você vai baixar, com 6, 7, 8 jogos, você já pode encher um SSD de 512, né? De 500, 480. Então já vamos para 1TB aqui para você ter bom espaço aí para instalar seu sistema operacional, baixar os jogos, e aí futuramente se você quiser comprar mais um SSD para colocar no seu PC, você pode fazer isso também, né? Mas já começa com 1TB aqui para você ficar tranquilo aí por um bom tempo. Kingston dispensa comentários, marca excelente, faz ótimos produtos e não poderia ser diferente, eu não teria como não recomendar um SSD desse aqui para você ter nessa configuração, nesse valor aqui. R$300 em um SSD Kingston de 1TB NVMe 4.0, eu acho que realmente está valendo bastante a pena, por isso eu vou considerar ele aqui nessa configuração. E aí lá no comecinho eu falei que o Wraith Stealth, né, a Cooler Box original que vem com o processador, eu acho ela um pouquinho fraca para esse processador, por isso eu separei aqui duas opções para vocês. A primeira delas, uma Rise Mode Winter 120mm Dual Fan. Então aqui você tem aquele famoso efeito push and pull. Então a primeira fan ela puxa o ar para passar no dissipador e a segunda fan de trás ela vai ajudar, né, a jogar esse ar para fora. Então vai acelerar esse fluxo de ar passando no dissipador, vai aumentar a efetividade desse dissipador, fazendo com que o seu processador tenha um resfriamento mais eficiente. E além de ser um air cooler bastante legal e eficiente, ele tem o ARGB, então você pode plugar ele aí na sua placa-mãe aí e controlar, né, esses LEDs aqui juntamente com as outras fãs que você tiver aí no seu PC, que vai fazer com que você realmente tenha um PC bem legal, bem bonito, né, um efeito bem bacana. E se você não gosta de LED, é só você desligar o RGB e usar como uma air cooler comum sem RGB, tá? O valor dele aqui, à vista aqui, R$170, realmente está valendo bastante a pena pela qualidade, né, e pela capacidade de resfriamento que esse air cooler aqui possui. Vou deixar como dica para você, principalmente se você for usar o processador em estoque. Se você for brincar de PBO ou de fazer algum tipo de overclock, aí já vale a pena você pensar em uma water cooler. E aqui a gente tem uma oferta também de custo-benefício e de bastante qualidade. Uma opção bem interessante é a Water Cooler Sangue Frio 2 da PCIS. Ela realmente tem uma boa capacidade aqui de refrigeração. Essas fãs aqui são as fãs que eu uso aqui no meu gabinete. Eu uso 3 fãs dessa aqui na parte frontal, jogando ar frio para dentro do gabinete. Ela tem o controle PWM, né? Então quanto maior a temperatura do processador, maior a rotação,
ventilação, né? Assim como um air cooler aí de processador vai fazer, essas fãs vão fazer aqui nessa water cooler. Mangueira com revestimento em nylon aqui, então realmente é uma water cooler bastante eficiente aqui para você usar com o seu processador, até mesmo em overclock. CFM dessas fãs aqui, ele chega em torno de 75, então é um CFM bem forte, né? Por isso que são fãs que vão aqui em water cooler e tem a capacidade de resfriar, né, esse radiador aqui com bastante eficiência também. Opção também de custo-benefício, né? Ela acaba sendo mais simples em visual, não tem RGB, não tem LED, realmente fica aí pela eficiência mesmo, pelo valor dela, né? Pelo que ela vai entregar de capacidade de manter seu processador em uma temperatura adequada, por isso eu deixei ela aqui como opção para você também. E aí fonte, vamos pensar em 600 watts, pensando aí que você pode usar uma water cooler, pensando aí que você futuramente pode adicionar uma placa de vídeo. Já vamos falar de 600 bronze. Essa fonte aqui é uma fonte de excelente custo-benefício, essa fonte Dux aqui. É uma fonte de 600 watts, 80 plus bronze. FC ativo, full modular. Então realmente é uma fonte muito interessante pela qualidade e pelo preço, né? Essa é uma fonte bem legal, né? Já recomendei ela aqui em outros vídeos também e vale bastante a pena se você quer uma fonte de custo-benefício, uma fonte que não custe tão caro, mas que vai entregar a qualidade suficiente para você montar o seu computador aí tranquilo, sem susto, né? Uma fonte que realmente vai durar um bom tempo, fonte silenciosa, fonte de qualidade, que usa bons componentes e que não custa caro. Ah, Giver, mas eu queria uma fonte um pouquinho melhor, que também não custasse muito mais caro. A gente tem aqui uma GameMax 650 watts, 80 plus bronze também. Uma fonte bem legal, GameMax cada vez fazendo produtos melhores, trazendo fontes cada vez melhores. Essa fonte aqui é bastante recomendável, já recomendei ela também em outros vídeos aqui do canal, já vi essa fonte em operação e realmente é uma fonte que vale a pena, principalmente custando R$350, é uma excelente opção aqui também. Mas se você quiser uma fonte ainda um pouquinho melhor, a gente tem aqui a Redragon 600 watts também, 80 plus bronze, custando R$449. Fonte bem legal aí para você usar por anos aí, essa fonte aqui, tranquilo aí no seu computador, sem susto também, né? Uma fonte com excelentes avaliações, fonte de excelente qualidade, Redragon faz produtos muito bons e com essa fonte aqui não seria diferente. Então você tem 3 opções de fontes aí para escolher e se você não escolher nenhuma dessas, né, procura aí uma fonte de boa qualidade que tenha pelo menos aí a certificação 80 plus para você colocar aí no seu PC, tá? Para você não ter susto. Não se deixe seduzir por fontes muito baratinhas aí de milhões de watts aí, custando R$150, porque realmente isso daí pode não dar bom, tá? Então procura aí uma fonte que tenha o mínimo de qualidade aí para colocar no seu PC, que é por onde tudo começa. Então vale a pena você pensar em uma fontezinha mais legal para você colocar na sua configuração. E aí gabinete, eu tava aqui procurando gabinete para mostrar para vocês e eu me deparei com uma oferta muito interessante, eu não tive dúvida de colocar aqui, tá? Que é o gabinete Gamer Deepcool CC560. Esse é o gabinete sem fãs, a versão sem fãs, tá aqui por R$200 aqui no site da Terabyte e realmente é um baita gabinete, é um gabinete bem legal, muito bem construído, lateral de vidro, bastante espaço aqui para você fazer uma boa montagem, bom gerenciamento de cabos, tem filtrinhos aqui de poeira já nessa parte da frente aqui, tem uma boa entrada aqui para ter um bom fluxo de ar aí para dentro do gabinete, então realmente mesmo sendo um gabinete sem fãs, vale bastante a pena. E para você completar esse gabinete, para ele ter as fãs que você vai precisar aqui para resfriar o seu gabinete, ajudar a resfriar o seu PC, eu separei aqui um kit de fãs bem interessante, que é esse Liketech Lighter aqui, ARGB. E a minha sugestão é que você compre 2 kits desse daqui. O que você vai fazer com esses kits? Vai colocar 3 fãs aqui na parte da frente do seu gabinete, puxando o ar frio para dentro, e vai colocar outras 3 fãs aqui, 2 na parte de cima e uma na parte de trás, jogando o ar quente para fora. Então vai ter 3 fãs puxando ar frio e 3 fãs jogando ar quente para fora, para você ter o melhor airflow aí no seu gabinete. 2 kits desses aqui vão sair por menos de R$180, já vai valer bastante a pena porque são fãs que tem um CFM bem legal, 47 de CFM. Para um conjunto de fãs que custa R$89, esse CFM já é um CFM muito bom. E para fãs de gabinete, já é um CFM bastante aceitável, né? Perto de 50 de CFM, já é bem legal. Ah, mas eu quero um kit melhor, eu quero um kit um pouco mais forte. Tem esse kit aqui da Deepcool, mesma marca do gabinete que eu mostrei para vocês, só que o CFM de cada uma dessas fãs aqui é de 52, não é tão superior aos 47 do outro conjunto que a gente viu que custa bem menos, né? Então em custo-benefício ele não é tão vantajoso assim, né? Se você quiser um conjunto desse aqui, porque vai combinar com a marca do gabinete, né? Vai ficar mais alinhado aqui, mais bonitinho, tudo Deepcool, beleza, né? São fãs de muita qualidade, né? Não tenha dúvida disso. Mas eu acredito que 2 kits desse aqui resolvem a parada, né? Apesar de não ter controle PWM, né? Possivelmente isso daqui é ligado via Molex, você ainda tem os RGBs aí para configurar no AuraSync, né? Deixar o visual do seu gabinete bonito com um bom fluxo de ar suficiente para ter um airflow bem adequado aí dentro do seu gabinete também com esse conjuntinho de fã aqui.
E essa daqui é a tabela com a sugestão de configuração com algumas dessas peças que a gente viu e o total de quanto você gastaria para montar um PC usando um Ryzen 7 5700G. Esse daqui é um parâmetro para você fazer a sua pesquisa aí também, modificar alguma peça, colocar alguma peça com maior custo-benefício ou colocar uma peça melhor do que as peças que eu separei aqui, mas essa já é uma base aí, uma base equilibrada para você ter um PC legal com seu Ryzen 7 5700G. Antes de você ir embora, não esquece de deixar aquele like aí, de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um novo conteúdo por aqui. E dá uma olhada nos cards que vão aparecer aqui, que podem ser conteúdos que interessem você também. Até mais!